Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. São 3 temas que eu vou pregar para vocês. O primeiro é sobre a bandeira do Divino Espírito Santo. A bandeira do Divino Espírito Santo. Queridos irmãos e queridas irmãs, vou fazer uma pergunta para vocês, principalmente aos meus irmãos católicos. Vocês acreditam que o Espírito Santo de Deus está na bandeira do Divino Espírito Santo? Nas bandeiras? Você acredita? Você aprendeu desta maneira? Te ensinaram desta maneira? Eu sei que você tem fé. Eu sei que você tem muita fé. Mas eu quero ensinar para vocês a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus. Então o tema é a bandeira do Divino Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, de versículo 23 a 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 23 a 25. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, São Paulo, escreveu assim para nós: aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos falando sobre a bandeira do Divino Espírito Santo. Paulo nos diz: aquilo que adorais, que vocês adoram a bandeira, aquilo que adorais sem conhecer o Espírito de Deus verdadeiramente, eu vos anuncio. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Deus não habita em objetos feitos por mãos humanas, querido irmão, em fitas, em bandeira. Não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mão humana, carregado por mão humana, como se precisasse de alguma coisa. Deus não precisa de nada, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Deus é tudo e Deus não habita em objetos feitos por mão humana, porque Deus é Espírito. Na primeira carta aos Coríntios, queridos irmãos, no capítulo 6, versículo 19, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, São Paulo também nos escreveu: acaso ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Acaso vocês ignoram que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Você ignora? Se nosso corpo é templo do Espírito Santo e Deus vem habitar em nós, como pode Ele estar num objeto, numa bandeira e ser carregado? O apóstolo Paulo nos escreveu também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. São Paulo nos escreveu assim: ora, nós somos o templo do Deus vivo. Como disse o próprio Deus: no meio deles habitarei e andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Queridos irmãos, prestem atenção.
Ora, nós somos o templo do Deus vivo, o templo do Espírito Santo. Como disse o próprio Deus disse: no meio deles habitarei e andarei com eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, diz o Senhor Deus, queridos irmãos. Irmãos queridos, aprendam uma coisa: fé é uma coisa, ensinamento da palavra é outra. O verdadeiro ensinamento da palavra está dizendo que Deus é espírito e que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E também não é carregado, servido por mãos humanas. Como andores, por exemplo. Ou como a porta-bandeira do Divino Espírito Santo. Sendo Deus Espírito e Criador do céu e da terra, ele não habita em fitas de bandeira do Divino Espírito Santo e nem em pombas. Tem pessoas, queridos irmãos, que dizem assim: eu tenho o Espírito Santo em casa. Está encostadinho na parede, a bandeira do Divino Espírito Santo. Outros dizem assim: eu tenho o Espírito Santo dentro de casa. Está lá na minha parede, aquela pomba lá, Divino Espírito Santo. Outros vão dizer assim: eu tenho o Espírito Santo aqui comigo. Ó. Olha aqui minha correntinha, olha a pombinha aqui no meu peito. Queridos irmãos, isso não é templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo somos nós, queridos irmãos, nós. Quando o Senhor Jesus nos batizar verdadeiramente, Ele coloca o Espírito de Deus dentro de nós. E aí Deus vem morar dentro de nós, lava o templo sujo e se torna santificado. Então Ele caminha conosco, Ele nos capacita. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus que fez o céu e a terra. As outras coisas, queridos irmãos, é idolatria. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos ao segundo tema de pregação. A cobra e o veneno. A cobra e o veneno. Queridos irmãos, agora em especial, eu quero falar para aqueles irmãos que já receberam verdadeiramente o Espírito Santo. Que o Espírito Santo já habita dentro dele e já o capacitou com os dons carismáticos. Pergunta para vocês, meus irmãos, que já têm o Espírito Santo. Se vocês forem picados por alguma cobra, serpente, escorpião ou qualquer bicho peçonhento, ou então alguém lhe der veneno mortal para que você venha morrer através de um veneno, você vai morrer? Essa é a pergunta. Estou falando com as pessoas que já receberam o Espírito Santo. Vocês vão morrer? Se forem picados por venenos, por cobras? Ou tomarem venenos? Vamos conhecer a palavra de Deus? No Evangelho de Marcos, do apóstolo Marcos, no capítulo 16, de versículo 15 a 18, Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. O Senhor Jesus nos diz: aqueles que têm o Espírito Santo, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão os que crerem. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados.
Queridos irmãos, discípulos do Senhor, Jesus disse: quem crer e for batizados com o Espírito Santo, veja só o que vai acontecer. Eis os sinais que acompanharão os que crerem. Os sinais que acompanharão aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, que estão cheios do Espírito Santo. Expulsarão demônios em meu nome. Toda autoridade lhe foi dada. Falarão novas línguas. São dons do Espírito Santo. Uns falam, outros não. Se pegarem em serpentes, se forem picados por serpentes, bichos peçonhentos como escorpião e outros, lacraia e etc., e beberem veneno mortal porque alguém lhe deu veneno para você morrer, não lhes fará mal algum. Não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados, o dom da cura. Queridos irmãos, o Senhor Jesus está afirmando para você, querido irmão, querida irmã, que já tem o Espírito Santo, que já foi perdoado os seus pecados, que já virou o tempo do Espírito Santo dentro de você, que você sente o Espírito Santo dentro de você, que você já foi capacitado com os dons carismáticos. Se você for picado por alguma cobra ou qualquer bicho peçonhento, ou alguém lhe der veneno, nada lhe acontecerá. Nada lhe fará mal, diz o Senhor. Você acredita? Você tem fé? Se você tiver fé, nada acontece. Mas se você vacilar na fé, ai, ai. Em Atos dos Apóstolos, queridos irmãos, no capítulo 28, versículo 3 a 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, de 3 a 5, aconteceu uma coisa assim parecida com o apóstolo Paulo. Quando Paulo estava sendo levado à prisão para Roma, para o julgamento, o navio dele naufragou. Todos afundaram, nadaram até a uma ilha. E lá eles acenderam uma grande fogueira à noite. E tinha nativos em volta dos soldados romanos e de Paulo. Paulo estava próximo da fogueira para se aquecer. Então, vejam, queridos irmãos, o que aconteceu. Paulo saiu para recolher uma braçada de galetos, a fim de os lançar no fogo. Por causa do calor, saiu uma víbora que se enrolou na sua mão. Paulo, porém, sacudiu a cobra dentro do fogo, sem sofrer mal nenhum. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, quando estava ali colocando galetos para aumentar o fogo, porque estava muito frio, por causa do calor, tinha uma serpente muito venenosa ali escondidinha. E quando Paulo chegou próximo, a cobra veio e enrolou na mão de Paulo e picou o apóstolo Paulo. E os nativos disseram: esta serpente é a serpente mais venenosa que nós temos na ilha. Daqui a pouquinho esse homem vai morrer. Sabe o que aconteceu, queridos irmãos? Paulo pegou a cobra e jogou na fogueira. E sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Nada. Nada. Porque o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo. E ele tinha fé, queridos irmãos. O Senhor Jesus deixou muito claro. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. Você acredita, querido irmão, carismático, evangélico, que já recebeu o Espírito Santo? Você acredita? Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos agora ao terceiro tema de pregação. O tema é o sacerdote e o álcool. O sacerdote e o álcool. Queridos irmãos e queridas irmãs, pode um sacerdote, um padre
ou um pastor, tendo ou não tendo o Espírito Santo, vamos deixar bem claro, já recebeu ou não recebeu ainda o Espírito Santo, subir no altar do Senhor, consagrar o cálice como sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo ele contendo álcool, um vinho com álcool, celebrar a Eucaristia ou a Santa Ceia? Pode, queridos irmãos? Pode uma pessoa cheia do Espírito Santo ficar consumindo álcool? Pode? Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Muito bem. O livro de Levítico, livro dos sacerdotes levitas. Levítico, capítulo 10, versículo 8 a 11. Levítico, capítulo 10, versículo de 8 a 11. Deus falou através de Moisés para os levitas, os sacerdotes. O Senhor falou a Arão. Arão, o primeiro sumo sacerdote. O Senhor falou a Arão: não beberás vinho ou bebida inebriante, nem tu, nem teus filhos, quando tiveres de entrar na tenda do encontro, para não morrerdes. É uma lei perpétua para vossos descendentes, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, diz o Senhor Deus. Queridos irmãos, através de uma lei perpétua, para toda a vida, de geração em geração, Deus está falando aos sacerdotes e pastores: não beberás vinho ou bebida inebriante, alcoólica, que contenha álcool, nem tu, nem teus filhos, quando tiveres de entrar na tenda do encontro, no altar do Senhor, para não morreres, para não ser condenado. É uma lei perpétua para vossos descendentes de geração em geração, para que possais discernir, ter o discernimento entre o que é santo e o que é profano, entre o que é puro e o impuro. Porque Deus é santo e Deus é puro. E se Deus é santo e Deus é puro, não pode ter álcool. Tem que ser suco de uva, puro, natural. Vamos ver o que o apóstolo Pedro falou na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, de versículo 15 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 a 16. Pedro diz assim: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. Irmãos, sacerdotes, pastores, antes, como é santo aquele que vos chamou para esse ministério, para subir ao altar, para poder orar, consagrar pelo poder do Espírito Santo o pão e o cálice, a Eucaristia e o vinho. Tornai-vos santos, também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito nas Sagradas Escrituras: sereis santos, porque eu sou santo. Eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Seja puro, seja íntegro, me respeite. Você está sendo meu representante em cima do altar.
Não consuma nenhuma bebida alcoólica, como o vinho que tem álcool. Porque eu sou santo, a minha santidade não permite isso. Amém, queridos irmãos? E digo mais a vocês, lembra do primeiro milagre que Jesus fez através daquele jarro imenso de água que transformou em vinho para um casamento? Naquela transformação da água para o vinho, esse vinho era suco de uva do melhor que tinha, do melhor milagre de Jesus. Porque Jesus é puro e ele não iria colocar álcool para que as pessoas bebessem e ele próprio bebesse. Amém.